boa tarde a todos. Convidamos aos que nos assistem nesse instante pelo salão virtual do Instituto Kardecista da Bahia, para que juntos possamos, no local onde nos encontramos nesse instante, elevarmos o nosso pensamento às propostas de divulgação doutrinária, a mais um momento de reflexões, para que o conhecimento da tarde de hoje, o estudo sobre a lei de amor, justiça e caridade, desperte em cada um de nós as nossas responsabilidades perante a vida, o conhecimento e esclarecimento, contribuindo assim para o nosso progresso espiritual. Que possamos nos envolver nas vibrações espirituais do nosso amado Mestre, Jesus de Nazaré. Permaneçamos em paz e com certeza teremos uma boa tarde. Muita paz para todos. Então, uma boa tarde a todos. Estamos nós aqui mais uma vez, dando continuidade ao trabalho doutrinário. E na tarde de hoje nós temos a nossa amiga Isabel Andrade, que vai também coordenar conosco esse trabalho. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos os que nos assistem neste momento, nesta tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso salão virtual. Ok. Nós vamos trazer o nosso convidado de hoje, nosso amigo Ricardo Dantas, do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, divulgador da doutrina espírita, que está conosco aqui atendendo ao nosso convite. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Valdo. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Agradecendo mais uma vez pelo convite. Ok. Então é uma tarde maravilhosa. Esse mês de agosto nós estamos trabalhando as leis morais. E hoje nós teremos o prazer de ouvir o nosso irmão Ricardo trazendo para nós a lei de justiça, amor e caridade, terceira parte do Livro dos Espíritos. Então fiquemos atentos, reflexivos, que temos muito que aprender. E o estudo continua. Então passamos a palavra ao nosso irmão Ricardo, desejando-lhe uma boa tarde, um bom trabalho. Estamos aqui acompanhando e vibrando, com certeza, nesse salão virtual também, um grande trabalho de esclarecimento. Bem-vindo. Ok, Edivaldo. Então, boa tarde mais uma vez a todos. É com alegria mais uma vez que eu estou aqui, virtualmente agora no IKB, né? Por causa do processo pelo qual nós estamos passando, e levando a doutrina espírita, né? Levando os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita nesse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. E não poderia ser diferente falar das leis de Deus, né? A importância de nós conhecermos as leis de Deus. Eu gosto muito de lembrar uma passagem que está no livro que é o Espiritismo. Eu tenho frisado muito ultimamente, porque é muito importante aquilo que Kardec nos traz, logo no seu preâmbulo, logo no seu primeiro parágrafo. E tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje, principalmente a forma como nós estamos lidando com o processo pelo qual nós estamos passando. Kardec, naquela época, já vai dizer no que é o Espiritismo, no livro que é o Espiritismo, logo no seu preâmbulo, primeiro parágrafo, que muitos dos nossos questionamentos, muitas das nossas dúvidas, angústias, né, incertezas, podemos dizer assim também, trazendo para hoje, deve-se à falta de um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Ele quer nos dizer que, na realidade, a doutrina que a gente abraçou, essa doutrina consoladora, esclarecedora, nos ajuda a entender um pouquinho desse qual a humanidade passa em diversas épocas da nossa história. E muitas das respostas nós encontraremos nesse estudo mais aprofundado da doutrina, não só das obras da codificação, mas de outras obras auxiliares. E o que nos falta muitas vezes, coloca Kardec, não sou eu,
é vontade, não é tempo, é vontade. Então, precisamos, mais do que nunca, nos debruçarmos no estudo mais aprofundado dessa doutrina. E nada melhor, nesse momento, do que buscarmos, quem nunca leu, lê, quem já leu, relê, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai abordar exatamente as leis morais. Uma das leis morais nós iremos abordar hoje, mas não basta estudarmos só essa de hoje. Precisaríamos estudar todas as leis, porque elas estão interligadas. Então, eu vou passar para vocês aqui, vou pedir a Edivaldo que passe, alguns slides trazendo um pouquinho desse conhecimento. E é interessante que eu sempre busco na internet um slide para fazer a abertura do trabalho. Esse é interessante, esse daqui, que busca falar da lei de justiça, amor e caridade. Aí me reporta, eu já até comentei isso em outros momentos, um convite que eu recebi tem uns 2 anos, ainda estava no trabalho presencial, de uma casa, onde me pediram, observe, uma casa espírita, me pediram que durante a minha fala, durante a minha exposição, eu falasse um pouco de Jesus e falasse um pouco dos princípios básicos da doutrina. Aquilo me surpreendeu, porque era uma casa espírita pedindo a um palestrante espírita para falar de Jesus e dos princípios da doutrina espírita. Então, me deixou preocupado também, surpreso e ao mesmo tempo preocupado, porque a gente começa a perceber que nós estamos falando pouco de Jesus e pouco da doutrina espírita dentro da própria casa espírita. Aí eu, encontrando esse slide, eu lembrei desse convite que foi feito no passado e trouxe para compartilhar com vocês. Não tem como falar da lei de justiça, de amor e de caridade sem falar de Jesus. E aí eu vou ampliar essa afirmação. Não tem como falar da doutrina espírita sem falar de Jesus. Porque toda a doutrina espírita está baseada nos ensinamentos morais do Cristo. Você vai encontrar referências a Jesus em todas as obras da codificação, no Livro dos Espíritos. Você vai encontrar no Livro dos Médiuns. Você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encontrar no livro Céu e Inferno e você vai encontrar na Gênesis. Em todas as obras da codificação, nós iremos encontrar referências a Jesus, porque a doutrina espírita está interligada a Jesus. Então, ao falarmos da lei de justiça, amor e caridade, não tem como nós não falarmos de Jesus, que é exatamente esse exemplo, aquela pergunta feita a Kardec aos espíritos. Quem seria nosso maior modelo, nosso maior guia? E os espíritos foram claros e objetivos. Jesus. Aí muitos vão dizer, poxa, mas Jesus é um espírito elevadíssimo. Nós não temos condições de fazer o que ele fazia. Ele tinha consciência disso também, ele tem consciência disso também. Mas nós não podemos nos acomodar. Da mesma forma, se Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes, não foi uma criação privilegiada. Ele não foi um privilegiado na criação. Ele foi criado como todos nós. Só que no momento que ele esteve aqui com a gente, no planeta, ele já tinha uma elevação espiritual. Essa elevação espiritual nós também alcançaremos. Graças à lei de progresso, que é uma das leis de Deus, que está interligada à lei de justiça, amor e caridade. Porém, existe uma outra lei, juntamente com a lei de progresso, que é a lei de liberdade, onde nós vamos fazer as nossas escolhas. Devido a essa lei de liberdade, uns avançam mais rápido do que outros. Muitos questionam diante da pandemia, quando a pandemia vai acabar. A questão não é procurar saber quando a pandemia vai acabar. O mais importante é procurar aprender durante esse processo da pandemia. Muitos vão aprender, outros não, devido a essa lei de liberdade. Uns vão aprender mais rápido do que o outro, uns vão avançar mais do que o outro, uma velocidade maior do que o outro, devido a essa lei de liberdade e devido aos diversos níveis espirituais que nós nos encontramos.
Então, diante de tudo isso, essa doutrina, eu não canso de falar, é uma doutrina consoladora e uma doutrina esclarecedora. E hoje a gente vai procurar buscar nessa doutrina o esclarecimento sobre essa lei de justiça, amor e caridade, que o mundo hoje vem solicitando esse esclarecimento. E essa doutrina que a gente abraçou nos esclarece. Lei de justiça, amor e caridade. O que é que Kardec fez sabiamente, como um pedagogo? Fez um questionamento à espiritualidade. Fez diversos questionamentos sobre essa lei de justiça, amor e caridade. E eu trouxe alguns casos do nosso tempo e fica o convite para que vocês possam ler o Livro dos Espíritos como um todo. Não é só ler as leis morais, é buscar ler como um todo, desde a sua introdução até a sua conclusão, certo? Então, uma das perguntas que Kardec faz nesse capítulo é como se pode definir a justiça? Já que a lei de justiça, amor e caridade, vamos procurar definir a justiça inicialmente. De que forma a gente pode definir a justiça? Olha a resposta dada pelos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha como as respostas dadas pela espiritualidade são respostas simples. Às vezes, a gente é que está complicando a doutrina espírita. Quando eu falo a gente, às vezes, muitos palestrantes, pessoas que estão responsáveis em levar a doutrina, às vezes estão complicando demais a doutrina. E isso, a gente estuda na própria doutrina, pode ser também influência do mundo espiritual, para que a mensagem não chegue de forma clara e objetiva ao coração das pessoas. Então, a gente se deixando levar pelo personalismo, pelo orgulho, pela vaidade, a gente pode buscar palavras difíceis para explicar coisas simples. E olha a resposta dada pelo mundo espiritual. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Será que em casa, no ambiente de trabalho, na própria casa espírita, a gente está respeitando o direito do outro em relação a coisas simples, como pensar de forma diferente, que nem todos nós pensamos da mesma forma. Até no mesmo ambiente familiar, às vezes, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Será que nós estamos respeitando esse direito do outro pensar diferente da gente? Ou será que a gente quer impor? Porque a doutrina não tem esse objetivo de querer impor ao outro aquilo que a gente já tem consciência. Porque, como eu falei antes, existe uma lei de progresso, cada um está no seu patamar de evolução. Se eu já entendi, se eu já tenho condições de entender os ensinamentos, ótimo. Eu posso, através principalmente do meu exemplo, tentar que o outro também busque o caminho que eu estou buscando. Mas querer impor, jamais, é desrespeitar o direito do outro. Então, os espíritos foram bem claros em relação a isso. Kardec, insistente em relação a esse tema, questiona o que é que determina esses direitos. O que é que pode determinar esses direitos? E aí os espíritos vão responder duas coisas: a lei humana e a lei natural. Separando para a gente que existe na humanidade a lei humana, que é uma lei que muda com o tempo, e existe a lei natural. Aí vocês vão perceber como é importante o estudo. Porque se você começar o estudo, a leitura, a partir do capítulo 11 da terceira parte, que é exatamente esse capítulo que vai falar da lei de justiça, amor e caridade, você podia se questionar: lei humana, eu entendo o que é lei humana. O que é lei natural? Mas Kardec, sabiamente, você voltando nos capítulos anteriores, no primeiro capítulo da terceira parte, que Kardec exatamente vai trazer a explicação do que vem a ser as leis naturais, a primeira pergunta que é feita aos espíritos é exatamente o que são as leis naturais, para a gente poder entender e seguir adiante no estudo da lei de progresso, lei de reprodução, lei de conservação, e chegarmos ao final, no capítulo 11, na lei de justiça, amor e caridade.
a pergunta feita aos espíritos, os espíritos respondem. A lei natural são as leis de Deus. E vai dizer algo lá que eu acho fundamental. Nós, eu digo todos nós, encarnados e desencarnados, porque todos nós estamos sujeitos às leis de Deus. Nós só seremos infelizes se nós infringirmos as leis de Deus. Muita gente questiona em relação à felicidade. Nós podemos ser felizes aqui no planeta Terra, diante de tudo isso pelo qual nós estamos passando? Tem pessoas que dizem que não. Aí eu brinco sempre dizendo, essas pessoas leram até a vírgula. Não deixaram um tempo reservado para ler até o final. Os espíritos vão dizer, exatamente logo na primeira pergunta, sobre as leis naturais, nós só somos infelizes quando infringimos as leis de Deus. Significa o quê? Quando nós começarmos a seguir à risca as leis de Deus, que não é da noite para o dia, que a gente sabe disso. Ninguém evolui da noite para o dia. É um processo. Aí vem a reencarnação. Veja como é importante o estudo, entender a reencarnação, a pluralidade das existências, perceber que nós não vamos aprender a trabalhar a justiça, o amor e a caridade em uma encarnação só. É um processo lento e contínuo, como diz Joana, passa pelas diversas reencarnações. Eu posso evoluir aqui em um ponto, na próxima em outro ponto. Alguém que está ao meu lado já evoluiu em um ponto, não evoluiu no outro. Aí por isso que a importância de respeitar o direito dos demais, respeitar a posição espiritual dos demais. Então ele vai dizer duas coisas, a lei humana e a lei natural. Então a gente já sabe, lei humana, fácil entender, a lei do homem, que muda com o tempo, muda de país para país, de sociedade para sociedade. Tem país como os Estados Unidos, cada estado tem sua lei, imagine, dentro do próprio país, cada estado tem sua lei. Para os conhecedores dos direitos sabem disso. E a lei natural, que a gente tinha alguma dúvida, os espíritos responderam, lei natural, lei de Deus. E aí ele vai e complementa, nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Porque a lei de Deus é imutável, a lei natural. Imutável como o seu Criador. A lei de Deus é soberanamente perfeita. Existe desde o início, eterna como o próprio Criador. Essa não muda. A nossa percepção em relação a ela é que vai mudando com o tempo. Quanto mais a gente evolui, a nossa percepção vai aumentando em relação a essas leis. Mas elas sempre existiram. Agora, a lei do homem vai mudando de acordo com a evolução da humanidade. Ele segue. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais. Quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha que maravilha essa resposta dada pelos espíritos, que muitas vezes a gente passa batido por ela. Por isso que eu digo, é sempre importante a gente sentar para ouvir alguém falar a respeito de um assunto, porque a gente parando, a gente exercita a audição e começa a perceber coisas que antes a gente já tinha lido várias vezes e não percebia. Por isso que eu gosto muito de sentar para ouvir o outro. Aquilo eu aprendo muito com isso. Então, os espíritos estão dizendo para a gente que existe a lei de Deus e a lei do homem. A lei do homem, como é imperfeita, regula apenas as relações sociais, claro. Porque se não existisse a lei do homem, a sociedade iria virar uma anarquia. Então, a lei do homem, a gente pode até achar injusta, se a gente voltar no passado da humanidade, a lei de Moisés, né? Moisés trouxe as leis de Deus para a gente, são os 10 mandamentos, né? Mas também trouxe a sua própria lei para regular a sociedade daquela época. E a espiritualidade disse que era uma lei necessária, como a lei do homem das diversas sociedades do planeta hoje são necessárias para regular, não gerar uma anarquia dentro daquela sociedade. Mas essa lei vai estar de acordo com a própria evolução daquela sociedade, daquele povo. Então, o povo evoluindo, essa lei vai evoluindo. Mas apenas algumas relações sociais ela atende. Mas há aquela maior, como os espíritos colocam aí, na vida particular, na nossa vida interna,
né? Naquele mundo interior, aquele olhar para dentro. Quem vai regular é é o tribunal da consciência. Aquela passagem do Cristo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho para a coisa pior, né? Lá na frente, ele não te entregar ao juiz e o juiz te cobrar. Esse juiz dessa passagem é a nossa consciência. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. O maior adversário que nós temos somos nós mesmos. As nossas imperfeições. Precisamos primeiro reconhecer essas imperfeições. Não adianta esconder as imperfeições. Precisamos acolher, reconhecer, identificar para trabalhar essas imperfeições. Essa lei ninguém pode fugir. Como se diz, a gente pode fugir até a lei do homem. A gente pode até se esconder da lei do homem, mas em relação às leis de Deus, as leis naturais que envolvem o universo, essas nós não podemos nos esconder. De repente, aquela causa referente a um ato que a gente causou não sofra consequências agora, porém, em vidas futuras terão consequências. Por isso que a espiritualidade, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, vai dizer, se você não encontrar nessa encarnação motivos para o processo pelo qual você está passando, busque em vidas passadas a resposta que você irá encontrar. Mas olha o que Kardec diz, busque primeiro nessa encarnação, que muitas vezes nós já iremos encontrar as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Não encontrando, busque em vidas passadas. Por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com a justiça? Tem tudo a ver com a justiça de Deus, mostrando para a gente que podem existir injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Injustiças existem, mas não existem injustiçados, porque todos nós estamos passando por um processo hoje que são as colheitas das nossas plantações de vidas passadas. Então, essa consciência precisamos ter, que as leis de Deus são justas, como Deus é justo, soberanamente justo. E se essas leis são justas, o processo pelo qual nós estamos passando é necessário para que a gente possa aprender, evoluir. Então, nós não devemos ficar nos queixando nesse momento, mas procurar, acima de tudo, aprender com os processos pelos quais nós estamos passando. E quem vai nos cobrar não é o outro, é a nossa própria consciência. Um dia, a gente pode até ficar empurrando de uma encarnação para outra, mas vai chegar um momento que as nossas necessidades irão mudar e essa mudança vai ocorrer. Agora, como a gente ouve muito, pode ocorrer pelo amor, pode ocorrer pela dor. Porque não pensem que a gente só aprende pela dor, não. Muita gente passa isso de uma forma equivocada para a gente. Algumas pessoas entendem de forma equivocada. A doutrina espírita não faz apologia à dor e ao sofrimento. A dor e o sofrimento são consequências das nossas escolhas. Mas nós podemos e deveríamos buscar aprender pelo amor e não pela dor. Em cima dessa questão da justiça, tem um livro de Cosme Massi, que ele faz uma leitura do Livro dos Espíritos, que é um livro interessante, aconselho também, fica o convite, quem puder fazer a leitura desse livro. Ele quer o que é a justiça? E ele vai dizer, a virtude que consiste no respeito aos direitos de cada um. Aquilo que os Espíritos disseram para Kardec. Aqui respeita a igualdade de todos. Justiça no sentido moral. O que está acontecendo muito no mundo hoje, a gente vem observando no nosso país, na nossa sociedade, no mundo como um todo, essa falta de respeito pelo comportamento, pelas escolhas, pelos pensamentos, sentimentos do outro. Nós precisamos enxergar o outro como nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Criador, que é Deus. Cada um com seu processo, cada um com sua dor. Muitas vezes a gente olha para o outro sorridente, a gente não imagina a dor pela qual ele passa. A gente fica até invejando a vida do outro. E a pior das invejas
eu li recentemente um livro, não é aquela que a gente deseja ser igual ao outro. A maior inveja é aquela que a gente deseja que o outro não seja feliz. Então, veja a que ponto nós chegamos às vezes. Então, diante disso, eu trouxe para a gente aqui uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo nos diz uma frase, né? Uma passagem que a gente conhece muito. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. A lei do homem pode nos permitir a fazer muitas coisas, mas aquela lei natural do tribunal da consciência nos diz que aquilo é errado. E nós, com o conhecimento que já adquirimos, já temos condições de fazer essa diferença. A nossa responsabilidade termina aumentando, porque hoje muitos de nós já não pode ter a desculpa de dizer que não sabia. Se pratica ainda o mal, é porque ainda se compraz nesse mal. Como diz Emmanuel, errar é humano, persistir no erro é sinal de teimosia e viciação. Nós ainda somos crianças teimosas, crianças espirituais teimosas e viciadas. Então, tudo me é permitido às vezes, mas nem tudo convém. E ele segue, porque muita gente ouve falar apenas essa primeira frase, mas ele segue. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, se eu começar a permitir que as coisas, que as minhas escolhas me dominem, me escravizem, eu estarei prejudicando o meu processo evolutivo, eu estarei retardando o meu progresso espiritual. Responsabilidade de quem? Culpa não. Responsabilidade de quem? Minha. E eu vivo a culpar, a responsabilizar o outro, quando não culpo, responsabilizo Deus, esse Pai que é amor, infinitamente justo e amoroso. E aí Kardec segue. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural, ou seja, segundo a lei de Deus? Por isso que eu disse a vocês, não dá para falar de espiritismo sem falar de Jesus. O próprio codificador vai trazer Jesus o tempo todo. E nós, seguidores desse codificador, dessa doutrina, queremos excluir Jesus da doutrina. Então, seguindo a resposta dos Espíritos, disse o Cristo: queira cada um para os outros o quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os direitos, os seus direitos. Então, aquilo que o Cristo nos disse, queira cada um para os outros, quereria para si mesmo. Então, você quer para o outro aquilo que você deseja para você. O bem que você deseja para você, você quer para o outro. A felicidade que você deseja para você, você desejar para o outro. É essa a proposta do Cristo. Quando nós chegarmos nesse patamar, a sociedade com certeza vai mudar. Porque a gente fala muito, o planeta está passando pelo processo de transição, de mudança, mas não é o planeta fisicamente apenas. São os habitantes desse planeta, habitantes encarnados e desencarnados, que estão passando por esse processo de crescimento e evolução. E aí, seguindo, ele vai. Kardec, uma nota de Kardec, ele diz, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não querer para si o que quereria para os outros. Aquilo que eu falei da inveja. Você querer para você aquilo que o outro tem. Ou pior, não querer nem que o outro tenha. A verdadeira caridade, a verdadeira justiça, a verdadeira amorosidade, segundo Jesus, é você querer para o outro aquilo que você quer para você. A sublimidade da religião cristã está em que ela tornou, o direito pessoal por base no direito do próximo. Então, a verdadeira caridade está em você tornar direito pessoal por base no direito ao próximo. Aquilo que você quer como direito para você, você também quer como direito para o outro. Muitos de nós queremos todos os direitos do mundo, mas não queremos deveres.
Não. Nós temos que compartilhar direitos e deveres com todos aqueles que nos cercam, dentro e fora da sociedade, da família como um todo. Na sociedade como um todo. Não basta você querer ter esses direitos e deveres dentro só do seu ambiente familiar, do ambiente da família consanguínea, mas nós temos que ampliar nossa visão para a família espiritual, que a doutrina espírita nos convida a compreender melhor, para respeitar os direitos dos outros, não só daqueles que estão só dentro de 4 paredes da nossa casa. Estender para todos os outros. E Rodolfo Caligari, nesse livro As Leis Morais, que ele aborda essas leis morais, inclusive essa que nós estamos abordando hoje, ele vai dizer, Jesus sintetizou na máxima, ele volta a nos trazer. Tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós a eles. Só que muitas vezes a gente quer que os outros nos façam, que os outros nos perdoem, que os outros tenham paciência com a gente, sejam benevolentes com a gente. Mas quando o caminho é inverso, a gente, no lugar de se tornar uma ponte, se torna uma parede. Dificulta a reconciliação. Aí Rodolfo Caligari vai explicar para a gente. Se aplicássemos em nossas relações sociais, em toda e qualquer circunstância, jamais erraríamos. Não é só aplicar dentro de uma casa espírita. Na casa, como eu falei a vocês, na família consanguínea. Mas é buscar aplicar esses ensinamentos em qualquer ambiente da sociedade que a gente se encontra. E não só com os amigos, mas também com aqueles ditos desafetos inimigos dessa e de vidas passadas. Ninguém deseja para si, senão o que é agradável, bom e útil. Alguém aqui deseja algo de mal para si? Então, se não deseja para você, o mal também não deseja para o outro. Porque também quando a gente deseja o mal para o outro, a doutrina vai nos explicar que o primeiro prejudicado somos nós, aquele que deseja o mal. Assim, se cada qual procedesse com seus irmãos de conformidade com aquela regra, se nós nos comportássemos de acordo com os ensinamentos do Cristo em relação aos nossos irmãos, é evidente que só lhes faria o bem, resultando daí a extinção do egoísmo, do mal que a gente percebe na sociedade hoje, que é a causa mata de quase todos os atritos e conflitos que infelicitam a humanidade. Aí a gente volta naquela perguntinha inicial de Kardec aos espíritos em relação à lei de Deus, às leis naturais. O homem só é infeliz quando infringe as leis de Deus. Uma das leis de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Se a gente não respeita o direito do outro, se a gente não sabe não aprende a perdoar o outro, ser benevolente com o outro, indulgente com o outro, só quer que seja com a gente, nós estamos infringindo uma lei de Deus. E infringindo essa lei, nós seremos infelizes. Nós não alcançaremos a felicidade tão almejada. Porque a gente quer só que o outro faça, e a gente não quer fazer a nossa parte. Não tem como ser feliz. A sociedade também não vai ter essa felicidade, não vai ter essa paz. A gente quer a paz no mundo. Tem uma frase atribuída a Madre Teresa que eu acho muito interessante, né? As pessoas querem a paz. Ela diz, se você quer a paz no mundo, volte para casa e ame sua família. Olhe que resposta simples e objetiva. Volte para casa e ame aqueles mais próximos. Que aí a sociedade vai refletir isso, esse amor, dentro da própria parte da sociedade, da parte menor da sociedade, que é a família. O problema é que muitas famílias estão em conflito, em guerra hoje. Consequentemente, vai refletir negativamente na sociedade. Muitos de nós estamos em guerra, não nem com a família, estamos em guerra com nós mesmos, em conflito com nós mesmos. Então, como vai refletir essa paz no mundo, essa felicidade no mundo, se dentro de nós essa paz não existe e essa felicidade não existe? Então, o que é o amor? Falamos da justiça. O que é o amor? Mas se fala tanto de amor. O Cosme Massi traz uma afirmação bem simples, bem objetiva. É o sentimento mais elevado ou o sentimento por excelência. A gente volta lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala daquela parte que fala do amor ao próximo, amar os inimigos e fez com fora da caridade na salvação. Logo no primeiro capítulo, amar o próximo a si mesmo, ele vai dizer que no início nós temos instintos, depois vamos evoluindo, temos sensações, até chegarmos no sentimento. E a excelência desse sentimento é o amor. Né? Então,
O amor, como diz Joana, em várias das suas obras, o amor também se aprende, tá? E falando de Joana, eu trouxe para a gente compartilhar com vocês esse trecho do livro Amor, Imbatível Amor. Olha o que ela diz. Como eu falei a vocês, o amor se aprende. Aí eu amo. Será que ama de verdade? Olha o que o Cristo nos propôs, que é considerado o 11º mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Olha a proposta do Cristo. Ele quer que nós nos amemos como ele nos amou. Isso vai demorar um pouco. Chegaremos lá, mas vai demorar. Porque a gente não tem ainda esse amor que o Cristo tem por nós. A gente precisa aprender muito ainda. E é aí que o Joana vai dizer. O amor atravessa diferentes fases. Porque essas fases do amor têm tudo a ver, está vinculado às fases da nossa evolução espiritual. Então ela vai dizer, o infantil, o amor infantil, tem caráter possessivo, de posse, meu, né? O juvenil, quando a gente vai saindo da infância, vai para o juvenil, se expressa pela insegurança. É aquela pessoa que acha que ninguém ama. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. O mundo está contra mim. Né? Principalmente hoje, no momento que ele está passando, tem muitas pessoas que estão achando que o mundo está contra ela. Quando ela não percebe que o maior inimigo dela, que prejudica, o maior responsável pelo momento pelo qual ela está passando, pela situação que ela está passando, é ela mesma. Então, por isso que diz, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou conseguir amar o outro ou vou querer que alguém me ame? E um amor maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. É aquela proposta que está no Evangelho também, né? Que a gente busque ser paciente, que a gente busque a paciência, mas não fique apenas na paciência, mas que a gente busque evolua para sermos pacificadores. Então, busque primeiro dentro de você a paciência, construa essa paciência interna, fortaleça essa paciência interna para você se tornar um pacificador. Ajudar aqueles que estão ao seu redor e a humanidade nesse processo de construção de uma nova era, de um planeta de regeneração. Mas isso, como o Joana coloca, são fases. Cabe a gente aí agora refletir, olhar para dentro de si e identificar em qual das 3 fases eu estou. Sem mentiras, mas com a verdade. Buscar a verdade nos libertará. Tem muita gente falando isso hoje, sem compreender essa frase. Buscar a verdade nos libertará exatamente de si mesmo. Dessas imperfeições, desse mal que ainda está dentro de você, dessas más escolhas, desses maus hábitos, né? Não é libertar de ninguém, não é libertar de si mesmo, das suas imperfeições. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa pergunta é maravilhosa dos Espíritos. Porque a gente fala muito de amor, de caridade, sim. O que é caridade? O que é amor? A caridade que é o amor em ação, como pregava Jesus. Como entendia Jesus. O que é que significa caridade? E aí o pessoal, né, que gosta de abreviar, diz que é o BIP, né? Para gravar, para não esquecer, a memória pouco fraca com o tempo. BIP. BIP o quê? B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Então, os espíritos responderam a Kardec. Benevolência para com todos, não é só para os meus pares, né? Aqueles que estão batendo tapinha nas minhas costas, que muitas vezes são os meus maiores inimigos, disfarçados. Indulgência para as imperfeições dos outros, Mas aí acontece algo, abrindo parênteses, acontece algo às vezes, não só no meio espírita, não, em qualquer ambiente religioso. Não podemos colocar só no meio espírita, não. Às vezes a gente sai de um extremo para o outro. Às vezes a gente não é indulgente com o outro, é só indulgente com a gente. Não está certo, não é o caminho certo. Mas aí, no lugar de a gente buscar o caminho do bem, como é a proposta de Buda, a gente vai para o outro extremo. A gente quer ser indulgente com o outro e esquece de si. A indulgência apenas para o outro, faltando a indulgência com você, ela está incompleta. Eu preciso, sim, ser benevolente com todos, inclusive, muitas vezes comigo.
Eu preciso ser indulgente para as imperfeições dos outros e também em relação às minhas imperfeições. Eu não posso ficar me condenando, me crucificando. Isso aí, às vezes, é um orgulho disfarçado. É você querer mostrar aquilo que você não é. É mostrar uma perfeição que você ainda não tem. Então, você tem que ser indulgente para as imperfeições dos outros, mas também tem que ser indulgente para com você mesmo. Você tem que se acolher suas imperfeições, suas qualidades, para poder também aprender a acolher as imperfeições e as qualidades do outro. E perdão das ofensas. Nós temos que aprender a perdoar as ofensas alheias, né? É importante, importantíssimo para que a gente possa conviver, porque muitos dos nossos inimigos não estão fora, muitas vezes, do nosso ambiente familiar. São os nossos próprios familiares, que pela lei do esquecimento a gente não tem esse conhecimento. Mas se a gente parar um pouquinho para refletir nas nossas relações, se a gente voltar um pouco no passado, são desafetos de vidas passadas que reencarnaram juntos para a oportunidade da reconciliação e da reparação após o arrependimento, né? É como está lá no livro Céu e Inferno, as 3 fases. Você se arrepende, passa por um processo expiatório e depois por um processo de reparação, que é o mais difícil porque vai mexer no nosso orgulho, né? Se arrepender, menos mal, a expiação é a dor que você passa, mas na hora de reparar, você tem que vencer o seu maior inimigo, que é o orgulho. Nota de Kardec. Kardec vai trazer uma notinha também a respeito dessa passagem, dessa resposta dada em relação ao verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo Jesus, nos dizendo o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Então, olha só, lei de justiça, amor e caridade. Não dá para falar de uma sem falar da outra. Como eu disse antes, não dá para falar da lei de justiça, amor e caridade sem falar da lei de adoração, da lei de progresso, a lei de conservação, a lei de liberdade, a lei de reprodução, a lei de sociedade, todas estão interligadas. Mais especificamente, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo, diz Kardec, é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejávamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Um ponto aí é importante, quando ele diz fazer todo o bem que nos seja possível. Não tem como a gente fazer aquilo, dar para o outro aquilo que a gente ainda não tem. Não dá para você querer se transformar em Madre Teresa, em Irmã Dulce, no Papa Francisco, no Divaldo, mais próximo da gente, a nossa irmã Bernadette, lá no Deus Luz Verdade, que são referências para a gente de abnegação, de trabalho. É um exemplo, como Jesus disse lá na passagem do Evangelho: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Jesus, mais do que a gente, tem consciência que Deus é soberanamente justo e bom, ninguém vai alcançar Deus, senão seria Deus. Mas quando ele diz que a gente deve ser perfeito, sede perfeito como o Pai Celestial, ele quer dizer que a gente deve buscar sempre, de forma ilimitada, sempre, essa perfeição. Mas temos que ter a consciência do estado atual que nós nos encontramos. Então, não queira dar aquilo que você não tem. Você deve buscar fazer o máximo, um esforço maior para praticar o bem. Mas deve apenas dar aquilo que você tem, você também não pode se violentar. Senão você entra no processo depressivo. E aí, no lugar de amar o outro, ajudar o outro, você vai ter que buscar alguém para te ajudar. E eu percebo isso muito, às vezes, no movimento espírita, no movimento religioso. Aquelas pessoas que querem abraçar o mundo, ajudar a todos, esquece de ajudar a si mesmo. Seguindo Kardec, não podemos fazer diferente. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Opa! Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia dos espíritos? Antes de entrar na doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, para mim, isso também era muito complicado. Amar, porque Jesus, quando ele trouxe essa mensagem, esse convite, ele disse: ouviste o que foi dito. Lembrem, em várias passagens do Evangelho, ele fala isso: ouviste o que foi dito. O que ele queria dizer com isso? Olha, você já passou de ano. Essa parte aqui você já aprendeu, ouviu,
Se não aprendeu, o problema já não é seu. Mas você já teve a oportunidade de aprender isso aqui. Agora, eu vou te trazer uma lição maior ainda, né? É como na escola. Quanto mais a gente aprende, mais difíceis vão ficando as provas e os testes. Então, ele diz, olha, você já aprendeu a amar os vossos amigos, amar aqueles que vos amam. Agora eu estou trazendo uma proposta maior diante da sua condição espiritual, porque você já tem condições de entender isso. Você já pode exercitar esse amor mais profundo. Mas de que forma é esse amor? No Livro dos Espíritos, a resposta é dada. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Quer dizer, aquele amor que você tem por aqueles que vos amam, que às vezes é difícil, dá difícil às vezes a gente amar aqueles que nos amam, imagine amar aqueles que nos amam, que não nos amam. Não foi isso que Jesus entendeu e quis dizer para a gente. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Aí eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem uma passagem que complementa isso. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, ele vai dizer, amar os inimigos não é ter pelos inimigos o mesmo sentimento que você tem pelos seus amigos, mas é não guardar ressentimento, é não guardar mágoa e, principalmente, desejo de vingança. Porque quando você fica alimentando desejo de vingança, raiva, rancor, ressentimento, muitas vezes, aquele a quem você direciona todos esses sentimentos negativos não está nem mais lembrando de você. Já seguiu o processo dele evolutivo. Já está em outro patamar de evolução. E você continua ainda aqui alimentando esses sentimentos negativos. Vai fazer mal a quem? É a você. E lá no finalzinho ele complementa. E não ser uma pedra para a reconciliação. Não ser um obstáculo para a reconciliação. Então, não devemos guardar ressentimentos, mágoas, mas não podemos também guardar, evitar ser um obstáculo para a reconciliação. Então, o que deve-se pensar da esmola, já que estamos falando de caridade, que é uma coisa que se discute muito também no ambiente, né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus, na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Aí as pessoas, não devemos dar esmola. É contra os ensinamentos da doutrina espírita, porque leu só o início, não leu a letra A. Da mesma questão. Dar-se-á reproveis a esmola? Olha a resposta dada pelos espíritos. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro dos desgraçados, daqueles infelizes, sem esperar que lhes estenda a mão. Então, veja, a doutrina espírita não proíbe a esmola, mas a inclusão social, nós devemos nos preocupar, não ficar dando só a esmola, mas procurar incluir socialmente aquele indivíduo, aquela indivídua. Procurar não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral. E aí a gente vai fechar aqui com esse slide, que nós estamos chegando ao final do nosso tema. A caridade moral. Então, justiça, amor, as propostas do Cristo. As propostas da lei de Deus. E a caridade, como disse Jesus, benevolência, indulgência e perdão. A caridade material, ela é importante? Vai ser descartada? Jamais. Como os Espíritos responderam, a gente tem que ter o cuidado para não humilhar o outro. Não esperar que o outro venha a gente, fazer como Jesus, que ia até aqueles necessitados, para que eles não se sintam mais humilhados ainda. Mas quando a gente fizer esse processo, que vai ser uma caridade também para conosco, a gente pensar também não só na caridade material, mas na caridade moral.
a gente só pode dar aquilo que tem. Então, inicialmente, nós damos matéria, o que é material, para depois darmos a nós mesmos o nosso ouvido, a nossa atenção, o nosso esclarecimento. E aí, para fechar, com outro livro também que eu aconselho vocês, a leitura, exatamente como Rodolfo Caligares tem um livro que aborda as leis morais, Joana tem esse livro também que aborda as leis morais, que é as leis morais da vida. E ela vai trazer para a gente. Jesus recomendou-nos com a sua autoridade inconteste. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bateis e abri-se-vos-á. Ela fecha dizendo, se esperas encontrar à tua disposição a misericórdia divina amanhã, sê agora o mensageiro dela em relação aos que batem à porta, te pedem e te buscam, executando mais meritório esforço na caridade sem jaça. Dar e dar-se sempre sem limite. Então, a gente fica muitas vezes esperando os benefícios, mas nós não devemos ficar só no aguardo dos benefícios. Nós precisamos fazer a nossa parte. No lugar de ficar esperando, buscar ser o mensageiro dessas mensagens, desses ensinamentos, desses esclarecimentos trazidos por Jesus e relembrados pela doutrina espírita. Buscar as pessoas que estão necessitando é a maior prática do bem que nós podemos fazer. Dar e dar-se sempre sem limite. Não ser aquele levita, aquele religioso que passou pelo samaritano, que passou por aquele homem caído e simplesmente olhou e seguiu em frente. Mas buscarmos sermos aquele samaritano que não pensou duas vezes, não perguntou qual é a religião daquela pessoa, qual era a ideologia daquela pessoa, qual era o sentimento daquela pessoa, qual era o pensamento daquela pessoa. Só pensou uma coisa, em praticar o bem. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. E enquanto nós não praticarmos o bem, a lei de justiça, amor e caridade, o mal encontrará espaço dentro de cada um de nós. Então, espero que eu tenha conseguido passar para vocês, nesse pouco tempo, a lei de justiça, amor e caridade, como os Espíritos nos trouxeram através da codificação, através de Allan Kardec, baseado sempre, não vamos esquecer jamais, do mestre e querido amigo Jesus. Obrigada, Ricardo, por reflexões tão pertinentes. Claro que você ajudou demais a esclarecer sobre a lei de justiça, amor e caridade. Nós é que agradecemos, foram reflexões profundas. E, com certeza, pelos comentários aqui do chat, nós podemos perceber como as pessoas participaram, compreendendo, se colocando naturalmente. Eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho duas perguntas, na verdade, de Josevaldo, que eu vou fazer as duas juntas, por causa também do nosso tempo, que dá para a gente fazer assim uma síntese. É assim. Josevaldo pergunta, Ricardo, podemos também buscar o esclarecimento dos problemas humanos na passagem do Evangelho, causas atuais e causas anteriores das aflições? E adiante ele completa assim, nós tendemos ainda, por necessidade de evolução, de buscar um responsável pelas nossas imperfeições, para não dizer sempre querer encontrar um bode expiatório? Essa pergunta é interessante, realmente, porque, como eu falei, no Evangelho com o Espiritismo, um capítulo que eu acho muito interessante, é o maior do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala de aflição, fala de dor, não deixa de ser o maior capítulo, né? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Exatamente ele vai falar isso. Se a gente não encontrar para aquele processo que nós estamos passando
uma resposta, uma causa atual, e aí veja que Kardec é inteligente, olha, ele traz primeiro causas atuais. Nós espíritas temos dois hábitos, dois maus hábitos, vamos dizer assim. Jogar para a próxima encarnação, eu faço. Isso. Ou, a causa não está nessa não, nessa eu sempre fui uma boa pessoa, deve ter sido nas vidas passadas, eu já esqueci, não. Muitas vezes a causa está nessa mesma encarnação. É só você dar uma olhadinha com mais critério, né? Que você vai encontrar nessa encarnação. Agora, não encontrando nessa, você encontrará na outra. Buscar responsáveis é um hábito que nós temos também, um mau hábito de buscar sempre a culpa na esposa, no marido, no filho, no cachorro, no papagaio, em Deus, na espiritualidade, no mau tempo. Se chove, reclama, se faz sol, reclama. Quando, na realidade, como diz Joana, não é buscar culpado, é buscar o responsável. E esse responsável, sempre, nós encontraremos um, somos nós mesmos. Responsável, como ela diz, culpado, você prende-se ao passado. Quando você busca o responsável, você percebe que o que você está colhendo hoje foi fruto do que você plantou. Consequentemente, você pode plantar diferente hoje para colher melhores frutos. Então, responsabilidade. E esse responsável é só olhar no espelho que você vai encontrar. Obrigada, Ricardo. Não terceirizar, né, a responsabilidade. Com certeza. E lembrando aqui, durante sua fala, você também coloca que as leis estão interligadas e que a lei de liberdade caminha junto com a lei de justiça, amor e caridade, que é justamente na lei de liberdade que nós faremos as nossas escolhas. E eu aproveito para convidar todos que na próxima semana nós iremos refletir justamente neste horário, 15 horas, aqui por este canal. É Lei de Liberdade com Oscar Calmon. Então, os assuntos estão bem interligados e nós precisamos dar continuidade. E finalizando na próxima semana, no mês de agosto, o nosso estudo sobre as leis morais. Gostaria de agradecer a Ricardo, mais uma vez, por ele estar aqui hoje conosco. E gostaria, nesse momento, de solicitar de Edivaldo o número do SOS Preces. É isso, Edivaldo? Que está aí agora na tela. O SOS Preces, que agora em setembro estará completando no dia 18, 38 anos de atendimento fraterno por telefone. É um serviço do Instituto Kardecista da Bahia. Atendimento fraterno pelo telefone. Está aí o nosso número, atendimento sigiloso, com pessoas preparadas, atendimento espírita. Então, divulguem o nosso serviço. E em setembro, as nossas doutrinárias estão também para comemorar o aniversário do SOS Preces. Então, vamos agora nos recolher mais uma vez em oração. Depois eu vou pedir que Edivaldo deixe para vocês a música de Elizabeth Lacerda. Agradecidos e agradecidas neste momento, onde encerramos mais uma tarde de reflexões doutrinárias. Obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigada por todas as oportunidades de aprender, de compartilhar. Sê conosco nas nossas necessidades espirituais. Ampara-nos com a tua misericórdia. Atende a cada um que está agora, neste momento, conosco, presente, fisicamente em sua casa, e quem estará depois em outro momento assistindo a este vídeo. Atende-nos com a tua misericórdia. Atende-nos para que possamos ser melhores a cada dia. Ajuda-nos nas nossas